no meio disso, tudo. um podcast do canal Entre Amigas. No meio disso tudo. Chegamos. Eu sou a Júlia Delbel e eu amo coisas vintage. Inclusive, eu tenho em casa um VHS que funciona. Eu consigo ver na minha TV. E eu tenho muitas fitas. Eu fui atrás de fitas que eu não tinha na minha infância. E, gente, a primeira delas que eu comprei foi Toy Story. Ai, muito Ótima nostálgico. escolha. Amei. Tá certo. Você falou do VHS, de Toy Story, eu sou Natália Bride, e eu lembrei que a minha mãe, quando sobrou um dinheirinho, comprou um 2 em 1 pra mim e pro meu irmão, que era aquela TV que vinha com VHS, era tão meu bonitinha. sonho. Auge dos anos 90. Era meu sonho. Era meu sonho Era ter. muito Aquilo ali é a bonitinha. tecnologia no seu máximo. Era assim, do futuro. E ela comprou junto a fita que a gente alugava na locadora pra assistir em casa quantas vezes quiser, que era do Toy Story de primeiro. Ai, a fita do Toy Story é muito linda. Era a fita verde. A fita verde. A fita verde tem uma lembrança. Tem. A minha dúvida é, porque lá em casa, quando tinha dinheiro, sobrava dinheiro, a gente comprava uma. Você também teve? Você assistiu a de Você Eterno Infinito? assistia, você via todos os detalhes, sabia de cor. O famoso quantas vezes você quiser é quase toda hora. E você queria quase sempre. É em loop. É em Ainda loop. no VHS, você via pra frente, via ao contrário, via pra frente de novo, via ao contrário. Tinha que voltar, tinha que rebobinar, tá, jovens? É, exatamente. Eu sou Fábio Gomes e nesse papo de VHS, quando eu e minha irmã a gente tinha uns 9, 7 anos, sei lá, mais ou menos por aí, a gente tava saindo muito na mão, a gente tava brigando muito, a gente tava naquele momento irmãos, carinho Irmãos, e sendo ódio irmãos, se né? misturando. Aí a gente tava naquela loucura, a gente tava brigando muito, aí minha mãe chegou pra gente e falou, gente, para. Se vocês pararem, eu começo a comprar uma fita pra vocês por semana. O suborno. O suborno. Tipo assim, eu vou subornar vocês. Era assim, do tipo, era ficar assim, de segunda a sexta, a gente não brigasse, no fim de semana a gente ganhava uma VHS. E aí, um deles foi Toy Story, que a gente pôde ver várias vezes. Assim, durou muito tempo essa promessa da minha mãe? Não, também, porque é caro, Ninguém tem fita. bolsa Na infinita. terceira semana, ela falou assim, a gente já chegou na quarta, que completar o mês, a gente falou, e aí, mãe? Ela, não, agora vocês já estão amigos. Essa é uma mini Vocês história. não vão brigar, não? Ele pegou seu brinquedo. Incentivando na briga. Que horror. E eu sou a Patrícia Gomes, já que está todo esse papo aqui de Toy Story, porque a gente assistiu, né, nessa época, a fita, a gente se apegou muito a Toy Story. Então foi uma coisa que meio que foi evoluindo com a gente, né? A gente foi assistindo aos filmes, os filmes foram sendo lançados basicamente com as idades que a gente ia tendo ali e tal. E aí, o que aconteceu? Na minha primeira viagem a trabalho, que eu fui para os Estados Unidos, para Chicago, eu lembro que eu entrei numa loja lá que tinha um boneco do Woody e do Buzz em promoção. E eu falei, caraca, eu falei, meu irmão, meu Deus, que lindo. Esses legal. bonecos aqui? Esses bonecos que estão no cenário aqui. Aqui, ó. atrás. Atrás da Sério? Natália aqui, ó. Você que Aqui, está ó. vendo no YouTube, tem um boneco igualzinho do desenho aqui. É perfeitinho. E é São perfeitinho, muito até acende as coisinhas. E aí, eu comprei pro Fábio o Buzz. E falei, olha, Fábio, deixei o Buzz aqui pra você e tal, que lindo. Porque, assim, Melhores amigos. melhores amigos, irmãos, alegria. Aí o Fábio mudou da casa dos meus pais e aí ele não levou o Buzz. Aí eu falei, que desaforo! Que isso? Eu peguei, agora aquele Buzz é meu. O Woody e o Buzz. Tá pronto. correta, Quem tá mandou? correta. Quem Você mandou? é sua Agora própria melhor amiga. Tá correta. É pra ela isso aí. poder lembrar de mim sempre. Palhaçada. E eu sou a Aline Diniz, já que vocês estão falando todos de Toy Story, eu tenho um ursinho em casa que é daqueles ursinho mesmo, sabe? Ursinho, marronzinho, ursinho, de verdade. Ursinho. Arquétipo da ficção. Um Sim. ursinho. Aham. Que eu ganhei quando eu era muito neném. Eu acho que foi uma das primeiras coisas que me deram, assim, de presente quando eu era nenenzinha. E tem foto minha ele dentro do berço comigo. E eu tenho ele até hoje. Ele hoje, tadinho, ele tá enfiado dentro de uma mala em algum lugar lá em casa. Desculpa, ursinho. tá com você. Mas ele tá comigo, entendeu? Ele está dentro de um saco, então ele não está pegando poeira. Então, assim... Tá limpinho. Tá limpinho, guardado, ele tá lá. bonitinho lá. E ao contrário do Andy, eu não dei ele embora. Ele tá lá em É casa isso, é comigo verdade, até é. hoje. Foi assim, eu dei muita coisa da minha infância embora, mas ele foi uma das coisas que eu falei, já que ele tá comigo há tanto tempo, ele vai continuar comigo. Sim. Arrasou, amiga. Bom, deu pra perceber que Toy Story é um dos nossos filmes favoritos Sim. aqui. E Correto. este ano, o primeiro completa 30 anos. 30 anos. Dói a lombar aqui, Dói assim. a lombar, mas assim, nós millennials estamos na nostalgia aqui, entendeu? Não, esse podcast Inteiro. está Outubro, feito, mês. trabalhado na nostalgia. Outubro é o mês da nostalgia. Exatamente. E para celebrar este marco tão importante,
A nossa amiga Leves criou uma coleção especial inspirada nos personagens e no universo de Toy Story. E quem está vestindo essa coleção maravilhosa? A gente! Estamos muito na vibe do Woody. The Western. Andy, assim, Todas bem lindas. bonita. Eu tô Jessie. Bem Jessie. Eu tô bem cowgirl. Eu tô inteira Jessie também, ó. Jessie, Porque eu tô com um lencinho aqui. Você que tá Sim. nos ouvindo, eu sou com uma camiseta que tem o ETzinho com o chapéuzinho do Woody. o Maravilhoso. carro, E eu tô aqui com o lencinho da Jessie no meu pescoço. Tá bem Eu bem amo. legal. E olha, a coleção Leves e Toy Story tá a coisa mais linda desse mundo. Mas o que eu mais amei de tudo foram o quê? Os bordados, detalhes escondidos, entendeu? Tem muita coisinha escondida, tipo essa aí que você tá vendo agora, se você está assistindo a este podcast, tem escondido em algumas peças o nome do Andy com a letrinha olha o dele. detalhe que Maravilhoso. lindo. É muito bonitinho, muito são os fofo. detalhes que fazem a diferença. Exatamente. Mas assim, tem camiseta, tem moletom, tem boné, tem tote bag, Tem. A jaqueta. tem os lencinhos, Sim. tem jaqueta, tem colete, tem Tá uma lindo. coisa mais linda do que a outra. Bom, amigas, mas a coleção Leves e Toy Story já está disponível em lojas selecionadas e também no site leve.com.br pra você ficar lindo, nostálgico, fashion, enfim. Como a gente tá hoje, né? Fala É. sério. Porque, amigas, vocês sabem que Leves é nossa amiga faz tempo. E eu A quero gente- que continue nossa amiga. Exatamente. Pra As coisas são sempre. lindas demais. A Nossa, gente a gente ama. ama Leves demais. Exato, teve com a gente momentos muito especiais aqui do Entre Migas e espero que continue juntos e que teremos coisas muito mais felizes nesse Publi das Migas, Publi das Migas, Publi das Migas. Muito bom. Ei, amiga! Eu acho que é muito legal, depois de 30 anos que eu vi Toy Story, eu ainda posso usar roupinhas Toy Story, Né? porque são coisas que me marcaram na infância e que eu levo comigo até os dias de hoje, porque são filmes... E que são belíssimas também, né? São belíssimos, Belíssimas. maravilhosos, mas são filmes que eles envelheceram como vinho ao Nossa, longo do sim. tempo, Sim. porque se você botar Toy Story hoje pra mim adulto e pra uma criança, eles acham que ele vai ter o mesmo efeito. Sabe, é óbvio que ele tem o tempo, os efeitos visuais da época, mas mesmo assim, ele ainda é muito bom. Eu acho que são histórias que a sua percepção vai mudando também, né? Sim. Porque quando a gente assistiu Toy Story pela primeira vez, nós éramos crianças. Sim. Aham. Nenenzinhos. A gente chegou a assistir foi em 96. E É, aí, e é 95. engraçado. Não, o Toy Story saiu em 95, eu assisti em 96. Ah, entendi. Quando saiu. Demorava pra sair o VHS. Era um tempo. E aí, justamente, eu fico pensando que eu realmente tinha a idade do Andy. Então, quando as coisas foram acontecendo, e é muito legal a gente ver nessa evolução dos desenhos, porque os brinquedos são os brinquedos, então não tem muito o que mudar, mas os humanos eram do tipo, sabe, aquelas imagens meio quadradas, coisas meio esquisitas. Era o começo ali da computação gráfica. Sim. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Porque quando eu assisti Toy Story pela primeira vez, eu ficava muito me questionando se eu tava brincando errado. Porque eu não tinha um brinquedo que era a minha O favorito. vida, assim, igual o Andy tinha, sabe? Entendi. E aí eu fiquei muito assim, cara, não é possível que Cara. sou só eu. Era só eu? Eu tinha fases, eu tinha aquele brinquedo da fase, tipo, eu tô na fase desse brinquedo X, aí eu não parava com ele, aí eu mudava, ia pra outro. Eu tive vários brinquedos que era do momento. Eu sempre gostei muito de brincar de boneca. Eu tinha várias roupinhas e eu gostava de fazer história. Então amava tinha fazer toda historinha. a novela que eu criava, assim. Tinha uma que tinha uma roupa meio de... meio animal print, assim. Aí eu fazia que o avião dela tinha caído na floresta. Aí ela conhecia um cara lá, eles namoravam. Na floresta. Mas eu só tinha 2 moços, então tinha 12 bonecas pra 2 moços só. Era uma Ih, competição, rapaz. entendeu? Você quase fez um reality show ali. Foi. Eu pegava os bonecos do Fábio pra É ser verdade. o maridinho das minhas bonecas. Eu ficava assim. bem chateado quando isso acontecia, porque eles são bonecos. De eles são ação. Eles não ação. querem namorar. Eles querem lutar. Eu tinha alguns bonecos que eu gostava muito, que minha tia Socorro tinha dado pra mim, que eram luteadores. Eles tinham a máscara, assim, eles não sei de onde eles eram, não sei por que eu tinha eles, mas eles eram luteadores. Eles eram com aquela máscara de luta livre. Luta livre. Luta livre. E tinha uns tinham umas capinhas, aí tinha legal. capinha amarela, capinha roxa. Tinha a sunguinha. A sunguinha, Nossa, que o da hora. shortinho. Eu não sei de onde eles vieram. Eu não sei nem procurar
por esses bonecos, mas eu amava muito eles, eu gostava muito deles. E eu tinha uns bonequinhos pequenos também, que depois começaram a dar pra mim moto... Sabe aquelas motinhas colecionáveis? Então eu botava aquelas motinhas colecionáveis, aí eu falava pro meu pai tirar as motinhas e eu montava uma gangue de motoqueiro. Mas sabe que eu fiquei pensando nisso de brinquedo também? Porque eu lembro, eu não tinha um muito favorito, assim, mas eu lembro de uma fase que eu ganhei umas bonequinhas que eram umas bonequinhas bem bochechudinhas, assim, que tinha... elas tinham várias roupinhas, você podia comprar de várias roupinhas diferentes. E minha mãe, assim, como era baratinha, ela comprava às vezes assim, um dia, no final de semana me dava uma e tal. E chegou uma época que eu tinha, sei lá, umas 8, mas era bem pequenininha, assim, não cabia na palma da mão. E eu gostava de dormir com todas elas. Então, antes de eu dormir, eu colocava todas elas na cama. Amiga. Que pesadelo. Não, eu colocava todas, assim, arrumava. E aí, quando elas estavam todas arrumadas, eu deitava, cobria elas junto comigo. Que fofa. E eu fiquei anos... Assim, anos não, vai, um ano e pouco, assim, que eu lembro dessa coisa de eu deitar e fazer... E quando eu via a Toy Story, eu falava, não, porque elas... Um dia, se elas acordarem, elas sabem que estão aqui salvo comigo. Não sei o que a gente sempre tem essa coisa lá do brinquedo Elas vão gostar acordar. de você porque elas estão dormindo na cama, É confortável, entendeu? Exatamente. Mas eu tenho, hoje em dia, eu tenho um negócio que eu acordo de madrugada e não consigo mais dormir. Só que isso é desde criança. E eu acordava de madrugada, meus pais estavam dormindo. E eu brincava. Então, eu deixava uma luz acesa, eu ia pentear o cabelo da minha boneca. Aí, eu fazia o penteado, eu gostava de prender o cabelo dela em cima e ir escovando, porque o cabelo da boneca é encamada. Aí, eu ia escovando, brincando. Aí, eu tinha uma boneca que era a luz esquiadora. Ficava lá brincando com a minha luz esquiadora de madrugada, quando eu morava em Brusque. Amiga, eu vou te falar um dos brinquedos mais incríveis que eu tive na minha vida, que é um caminhão do Faustão. Por quê? Tem vídeo dele com isso, tá? Tem Gente, VHS. A gente tem nem que sabia achar que esses existia vídeos. isso. Porque nos anos 90, o Domingão do Faustão fazia tinha alguma coisa que ele levava um caminhão pra casa da pessoa. Eu lembro. Tipo, então ele levava, eu lembro disso. Era uma promoção, ele eu levava lembro. móveis, não sei o quê. E eu tinha o caminhão do Faustão. Tinha a cara do Faustão desenhada. E era um caminhãozão. Mas eu amava aquele caminhão pelo simples fato de que eu podia enfiar todos os bonecos lá dentro. Então eu queria fazer alguma coisa e falava, vai todo mundo pro caminhão. Aí jogava todo mundo no caminhão e saía andando. Eu tinha nave, tinha umas coisas legais, mas o caminhão... Ele era muito da hora. É muito legal quando a gente tá falando dessas coisas que a gente gostava na infância. Agora que eu sou adulta, eu fico feliz até de, por exemplo, eu com meu próprio dinheiro, poder comprar as coisas que na infância, por exemplo, eu não tinha oportunidade de usar. E não só falando de brinquedo, mas mesmo assim, uma roupa de Toy Story. E hoje eu me sinto confortável de usar uma roupa de Toy Story. O que eu gosto muito desse rolê de ser adulto é que, teoricamente, você não precisa dar satisfação pra ninguém do dinheiro que você vai gastar. E aí você pode investir no que você quiser e você pode comprar o que você quiser, entendeu? Exatamente. E é isso, assim, sempre quis esse boneco está sendo vendido. Eu vi hoje que, aparentemente, Tamagotchis vão voltar. Eu vou comprar um Tamagotchi, entendeu? Nossa, cara, eu gostaria muito de brincar com Tamagotchi, mas eu não sou capaz de brincar. Não, porque Tamagotchi, eu vi dos meus amigos e ele tava sempre crescendo. Virou um dinossauro, virou não sei o quê. Tem que ter responsabilidade. E eu esquecia de alimentar o meu, eu esquecia de fazer Você Mas tem agora dois você cachorros tem- que Mas você os alimenta cachorros- 3 vezes por dia. 3 vezes. Mas os cachorros, eles estão ali mesmo. E eles vão me lembrar se eu não fizer nada. Já apita. Tamagotchi não vai. Não dá. Ele do que latir pra você, ele vai apitar. Não vai rolar. Eu acho que essa lição você já aprendeu. Eu acho que eu aprendi, Eu acho. mas eu acho que eu vou ter muita indiferença com o Tamagotchi Eu ainda. acho que você pode Porque se desafiar. os meus cachorros, eles vão deitar a cabecinha na minha cama depois também. O Tamagotchi, ele dança, ele faz alguma coisinha quando você trata ele bem, Faz. né? Tem um Faz, coraçãozinho, assim, barulhinho. vermelhinho. Tinha Eu várias nunca coisinhas. vi. Na sala de aula Era era um tudo. desespero Eu nunca naquela tive. época. Eu nunca tive o Tamagotchi. tive- Amiga, eu vou te dar um Eu Tamagotchi. tive um Quero. Tamagotchi que não era um Tamagotchi, era um genérico. Ele era... Amiga, ele eu era- só tinha o genérico. Ele era um ETzinho, mas eu vou explicar o que aconteceu. Eu estava viajando com a minha mãe e o Tamagotchi estava esgotado em todos os lugares. Não tinha mais Tamagotchi pra comprar. Aí, nisso, eu tava viajando com a minha mãe, eu tava em algum lugar, eu falava inglês. E aí, eu tava, assim, muito tímida, eu não queria falar com ninguém. Aí eu falei assim, mãe, eu encontrei um Tamagotchi. Era um ET, era um ET virtual que você tinha que alimentar. Aí ela assim, tá bom, eu te dou.
mas eu só te dou se você for lá comprar sozinha. Aí foi a primeira vez que eu falei inglês assim fora. Que eu falei, não, tá bom, mãe, então eu vou lá comprar. Aí eu cheguei e falei, quero esse aqui. Que fofo. Não, mas Bonitinho. uma coisa que eu invisto muito hoje em dia é brinquedo de montar, sabe? Coisinhas de montar, assim. Desde criança, eu tenho... Outra coisa que eu tenho até hoje também é um brinquedo de madeira, tá? E ele tá lá em casa até hoje. Que você monta uma casinha. Ele tem vários... É tipo um tronquinho assim, que ele tem um encaixezinho. clássico. Sim. E eu tenho o meu até hoje. Você consegue montar a casa tamanho X, 2 casinhas, 3 casinhas, blá, e a casa grande, que tem janelinha, tem porta, tem telhadinho. É uma gracinha. E era aquilo que eu tinha, tá? Porque bloquinhos de montar era muito caro. Continua sendo muito caro. Mas era muito caro. E hoje em dia... Tenho lá os buquês de flores. E eu amo passar horas montando, olhando lá o livrinho de informações. É justamente um negócio de misturar o adulto, a criança e o adulto, a lembrança que você tem do brinquedo, mas você trazer pra sua vida aquela cor. Porque, tipo, tem essa ideia de que você tem que abandonar tudo. Cara, sou Sim. muito contente. Gente, a minha casa ela é cheia de boneco. A casa da Bebel é cheia. Cheia, tem Bebel é muito cheia. boneco. Porque assim... Você tá beirando o acumulativo já, amiga. Não, não tá beirando, já passou da acumulativa. Não tem mais Que bom que você sabe. Eu É sei, bom amiga. que a gente, aí quando precisa de cenário, a Bebel sempre Eu sempre tem. tenho alguma coisa. Porque assim, conforme eu fui crescendo, eu sempre fui muito apaixonada por desenho, filme, série, tudo isso. E aí eu fui ganhando meu dinheirinho, aí eu chegava e falava assim, olha aqui, o primeiro bonequinho que eu comprei foi um bonequinho dos Gremlins. Que eu amava, que era muito lindo, entendeu? E tá lá na minha casa até hoje. E aí eu fui comprando... Gente, eu juro pra vocês isso. Tem um Capitão Gancho enorme. Ele é Enorme. Você entra na muito casa dela, você vê o grande. Capitão Gancho. É muito grande o Capitão Gancho. Se você tá vendo o podcast, quanto que é isso em centímetros, mais ou Uns menos? 40, 50 centímetros. Exatamente, mais, deve é ser mais. isso. Deve ser mais ou menos uns 60 centímetros, deve ser o meu 70. Capitão Gancho. 70, por aí. Gente, é lindo, é maravilhoso. E aquilo ali eu trato como se fosse uma preciosidade, entendeu? Tipo, aquilo Mas é ali é uma uma preciosidade. joia dentro da minha casa, ninguém pode mexer. É que eu acho que tem também o rolê, porque tem muita gente que não quer enfeitar a casa com coisas, com brinquedos ou coisas que podem ser brinquedos, porque acha que pode ficar infantil. Mas tem como você trazer elementos pra dentro da casa, como enfeite, enfim, outras coisas. Tem muita marca de utensílio de cozinha lançando coleções sim. especiais, entendeu? Tipo, tem muito quadro que faz referência a alguma coisa. Tem muito, sabe, tem luminárias hoje em dia que você pode comprar que faz também referência a alguma roupas que a coisa gente nerd. usa, né? Exatamente. E no caso da Bel que ela tava falando, por exemplo, você tem bonecos articuláveis que são ideais para uma criança, mas hoje também você tem estátuas. Sim. Então, estátuas, tipo, ficam... Thiago, meu marido, gosta dos bonecos que Articulada. articulam, porque você mexe como você quer. Estátua é parada. Você não tem a opção da A criatividade. estátua você vai limitar a sua criatividade, mas você pode deixar ela ali bonitinha. Ela vai estar numa pose bonita. Então você pode deixar ela exposta num lugar legal da casa. O que eu acho maluco é que às vezes eu vejo, assim, pessoas fora da nossa bolha, né? Porque a gente tá nessa bolha inserida de cultura pop, a gente Sim, conhece as pessoas que sim. Tem essa consomem liberdade, isso, a gente tem né? essa liberdade. Mas vejo pessoas que às vezes julgam, assim, do tipo, nossa, você vai pagar esse dinheiro pra comprar esse boneco. É, tipo, você nunca vai usar pagaria isso. essa roupa desse Não é nem jeito. boneco, é mas- brinquedo. Mas- esse brinquedo. E eu acho louco, assim, às vezes, por exemplo, você vê Princesinha Sofia, como assim? Eu falo, cara, do tipo, agora que a gente cresceu, que eu posso fazer o que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser. Nossa, exatamente Mas tinha um isso. casal que eu conhecia que Ih, foram morar Fofoca, juntos. fofoca? E ela gostava muito de decoração e tal. Ela vetou todas as coisas dele. Ele tinha lá uns trenzinhos, aviõezinhos, de Ah, que montar dó. mesmo, Sim, assim. sim, sim. Vetou, não deixava aparecer. Nossa, Tava no cara, canto, assim. sacanagem. O que aconteceu? Não estão mais juntos. Com certeza. Porque né? é isso, a pessoa tem no Juno, que ela coloca todas as coisas do cara estão no porão. E aí, gente, tipo, se você não consegue coexistir com as coisas que a pessoa gosta, Exato. não tá no caminho Meio bom, termo, né? Tem que achar um meio termo, né, pra tudo. Com Então, relacionamento é isso, é meio termo. é saber fazer concessões. Exatamente. Né, faz sempre parte de tudo isso. Mas é muito engraçado, porque, tipo, por exemplo, a minha casa é, como eu disse, né, cheia de brinquedo. Tem muito boneco, gente. Muito boneco. Porque eu amo muito. Mas você entra na casa de outras pessoas, tipo, amigas minhas,
é outro tipo de casa, é outra coisa. Não tem um boneco, uma coisa, nada. Não tem um quadrinho de alguma coisa. Eu falo, gente... Mas é que eu acho que são decorações diferentes, é isso, sabe? Tipo... Pra mim, é o estranho, entendeu? Porque pra mim foi muito natural. Conforme eu fui crescendo, tipo, eu falei, preciso de prateleiras. Por quê? Porque eu vou colocar muitas coisas nelas. E como a gente falou, a gente tá nessa bolha de cultura pop que a gente tem essa liberdade pra isso, mas eu sinto que às vezes pessoas que não trabalham com isso se sentem meio limitadas do tipo, não vou fazer isso. Isso não é pra mim mais. Eu agora sou adulto. Então a gente tem que parar com essa coisa de agora eu sou adulto, preciso virar uma chave pra ser adulto. Não, a gente pode continuar consumindo tudo que a gente gosta desde a infância. Quando eu era pequeno, eu tinha muito essa visão de que eu ia trabalhar no futuro e eu ia ter que usar uma camisa, um terno, etc. Eu tenho um terno que eu uso pra tudo. É verdade. É o mesmo terno. É o mesmo terno, que paguei caro, então eu vou usar um bom terno, vai ser usado pra uma tudo. boa camisa. Importante. Então lá tem ali, eu preciso de um casamento, alguma coisa, tá lá. Mas, cara, no meu dia a dia eu quero usar isso aqui. Eu quero usar uma roupa que me represente, que eu goste e que, sabe, fale de alguma série antiga, de um filme que eu gosto. E uma coisa que eu acho que é legal no caso do Fábio especificamente, o Fábio, ele sempre foi muito nerd. Só que ele sempre foi nerd daquela época que não era legal ser nerd. Então, assim, naquela época que ele tinha 12, 13 anos, ele tava lá lendo um gibi da Marvel, que ninguém nem sabia o que era Marvel. Ele era, o nerdinho, lendo gibi. Eu fazia isso com ele, entendeu? Olha então, isso, quem manda aqui. Não, mas é aquela coisa, ela quer se juntar à massa, né? Quem tá por fora... pelo amor de Os Deus. trendsetters. estão ali do outro lado. Mas eu lembro, assim, eu lembro quando a gente foi assistir Homem-Aranha no cinema a primeira vez, que eu falei, putz, é isso que o Fábio gosta? Entendi. Aí você começa a ver aqueles filmes de fantasia, coisas parece diferentes. legal, né? Exato, mas eu gostava das coisas já da Disney. Por exemplo, desenho de princesa, sempre amei. Sempre gostei dessas animações e tal. Mas essa coisa mais nerd mesmo, era muito com o Fábio. E aí, hoje, é legal ser nerd. Antes não era legal ser nerd. Antes nerd eram os excluídos. Então, por exemplo, hoje a gente usar uma camiseta da Marvel, porra, que legal a gente pode usar uma camiseta da Marvel. Que bom que a gente pode usar roupas que representem o nosso gosto pessoal, não só o básico, sabe? Eu até penso, tipo assim, pensa nos nossos pais quando eles viam a gente assistindo alguma coisa que era mais infantil. Meu pai tava assistindo um desenho da Marvel, em Toy Story mesmo. Tipo, ele vê aquele jeito pai de cruza o braço, fica olhando, tipo, não, tô vendo. Não, tá bom, daqui a pouco sai, volta, finge que não tá gostando. Hoje, se tá passando um negócio desse, eu vou sentar, eu vou assistir, independentemente de quem esteja do meu lado. Mas é que eu acho que existe uma questão também que, durante muito tempo, as pessoas achavam, né? Sociedade. Que desenho era coisa de criança, que herói era uma coisa rasa e não, sabe, sem profundidade, que é isso, assim, essas coisas não tinham mensagens importantes. E hoje em dia, eu tava até lembrando que eu amo muito Phineas e Ferb, muito. Eu amo Phineas e Ferb, eu amo Perry, entendeu? Eu amo Agent P, amo. E aí, quando você vai assistir, é um desenho muito bem produzido. A história é muito legal. As músicas são muito boas. As músicas são incríveis. Você acredita que eu nunca vi? Amiga, você vai amar. É incrível. Ele tem uma fórmula, como uma animação. Ele segue mais ou menos a mesma fórmula ali. E aí, quando você começa a assistir esses desenhos e prestar atenção que existe uma narrativa ali por trás. Afinal de contas, são adultos que estão produzindo aquilo. Então, tipo, os desenhos que a gente assistia na nossa infância, essas coisas que a gente assistia na nossa infância, quando a gente volta pra assistir, você acaba percebendo que muita coisa do que a gente é hoje, a gente pegou dali. Sim, entendeu? exatamente. Mas você começa a perceber, tipo, que do mesmo jeito que Toy Story, por exemplo, tem envelhecido com a gente, pelo menos até o 3, né, que foi meio que o último que a gente acompanhou o Andy e tudo mais, que bate no nosso coração, assim. Mas eles estão conseguindo meio que trazer pra uma nova geração e trazer temas muito importantes, que tipo, o do 5 vai ser o grande vilão, vão ser as telas. E cara, isso é genial, porque é o grande problema da atualidade, sabe? Como é que você explica pra uma criança o problema que existe atrás daquela tela de uma maneira lúdica e divertida, ao mesmo tempo que você consegue
comunicar a mesma coisa com os pais que cresceram assistindo Toy Story. Entendeu? Tipo, eu acho que é um trabalho de roteiro, de produção, de narrativa incrível você conseguir juntar essas duas gerações e passar uma mesma mensagem, sabe? É isso. Eu revi Toy Story, o primeiro, não tem muito tempo, e você percebe, assim, que, cara, tem muita coisa ali na mãe do Andy também, sabe? Tem muita coisa na São história. formas diferentes de assistir, né? Sim, e até o ciúme, a amizade, sabe? O ciúme da amizade, que é o que o Woody sente ali pelo que o Andy acaba sentindo pelo Buzz, tipo, essa troca de gosto. E é muito natural da vida isso. Então, eu acho que essas coisas, e é isso, assim, depois que eu percebi que não necessariamente Princesinha Sofia, que é pra crianças, é só pra crianças, ela pode ter uma mensagem ali, porque querendo ou não, a criança não vai assistir aquilo sozinha. Sim. Mas, entendeu? e deixa eu falar um parênteses da Princesinha Sofia que aconteceu essa semana, porque Princesinha Sofia é aquele desenho pré-escolar, assim, muito de criança mesmo. Ela canta uma musiquinha todo episódio, etc. E o Princesinha Sofia, por que eu comecei a ver? Porque eu precisava de uma coisinha pra distrair. Eu gosto de coisas de princesas até hoje. É uma coisa que veio da minha mãe, eu já até comentei aqui no podcast. E ela faz o crossover com as princesas da Disney. Então você vê o episódio, a Mulan aparece, você vê o episódio, a Bela aparece, você vê o episódio, aí tem os personagens de Frozen. Então eu achava isso maravilhoso. Todo mundo ficava pedindo pra ter crossover das princesas. Já tinha da Princesinha Sofia. Teve Mal, o você Detona sabia. Ralph, se eu não me engano, né? Wi-Fi Ralph. Wi-Fi Teve o Ralph. Wi-Fi Ralph, eu falei, mas eu já vi antes. E aí, essa semana, saiu o álbum novo da Taylor Swift, né? Quando a gente tá gravando aqui. E beleza, né? Eu tava ouvindo lá e tal. E aí tocou uma música que eu olhei e falei, gente, essa música parece uma coisa que eu já ouvi. Mas assim, porque assim, existe toda a questão de interpolação, referências, tá tudo certo. Não tô criticando a Taylor aqui. Eu tô só falando do comecinho de música. Eu falei, nossa, que loucura, né? Acho que eu já ouvi. Enfim. E aí eu puxei da minha memória e falei, será que eu vi no Princesinha Sofia essa música? Princesinha Não, Sofia. peraí. Porque todo episódio tem uma música, só que tem algumas músicas específicas que vai grudando na gente. E aí tem um cara no TikTok que a Aline até gosta, que ele fica apontando o dedo assim pra cima, ele fala, essa música parece com essa música parece com essa. E ele foi mostrando músicas do álbum da Taylor Swift que pareciam com outras músicas, mas músicas que ela já deu os créditos falando que era interpolação e tudo mais. E aí ele falou assim, essa música, aí apareceu Princesinha Sofia, eu falei, não acredito! Eu não tô maluca! Eu não estou maluca! Então, eu fiquei feliz, eu falei, caramba! Eu tava certa. Me senti vista como a única adulta que assiste esse desenho, Então entendeu? tá aqui, ó, Princesinha Sofia influenciando diretamente o mundo da música e a cultura Taylor pop. Swift, Já influenciou o cinema com Wi-Fi Ralph, agora com a música com a Taylor Swift. Aqui eu tenho em todos os lugares. Ai, eu amo. Queria trazer uma história de como é vantajoso você usar camisetas, roupas com as marcas dos personagens. Por seus favor, personagens amiga, favoritos. discorra. Porque eu já me vi sozinha no aeroporto. Eu sei essa história Em maravilhosa. Houston, sozinha, sem internet, sem nada. E eu consegui ajuda graças ao quê? Graças à minha camiseta de Star Wars, que o moço segurança falou, que legal, sou fã também. E eu falei, nossa, moço, como que eu faço? Eu preciso ligar aqui pra van do hotel, mas eu não tenho telefone. Use o meu número. Maravilhoso. Companheira, amiga, parceira. É isso. Você É a vai se conexão. identificando pelos seus, né? Você fala, essa Exatamente. camiseta eu gosto também. Ele quase meteu um fellow Jedi. Várias, isso não, aí, e ó. várias vezes dessas que viajava sozinha, eu gostava de viajar e pra fazer entrevista também. Sim, Sempre isso usar é uma muito bom. camiseta diferente, alguma coisa que eu soubesse, porque é um jeito de criar identificação imediata, você sabe. Sim. Ela gosta de Ela Toy gosta Story de- também. Há um Eu bom gosto gosto. de Toy Story. Há um Nós bom gostamos gosto. de Toy Story. Temos algo em comum. Não, na vida real é muito legal, assim, por exemplo, você tá com uma roupa que uma pessoa tá usando uma roupa daquilo que você gosta. Também você faz, essa pessoa tem bom gosto. Dá pra quebrar o gelo aqui, Exatamente. ó. É. Especialmente nos anos 90, quando a gente não tinha muito acesso a redes sociais pra encontrar o seu grupo, especialmente com bandas isso acontecia. Você via alguém com a camiseta de uma banda que você gostava e falava, oh, é mesmo, é mesmo. Bora. E aí virava melhores amigos. Até hoje, assim, aí hoje eu acho mais legal, por exemplo, até essa coleção de leves que a gente tá agora, porque não é óbvio, né? Não é só uma estampa, É, eu tem, gosto sabe? Você sim. tem, uma estampa aqui, você tem um lencinho aqui, você tem uma parte de vaquinha. Eu amo quando é nos detalhes também que você coloca esses Mas sabe elementos, uma coisa né? que eu acho que tá mudando recentemente e que eu acho muito benéfico? Porque você vai acompanhando mães com crianças e até na TV, nas redes sociais, etc. E você vê que cada vez mais as mães deixam os pais, né?
deixam as crianças escolherem suas próprias roupas. Ah, eu acho isso tudo. E tipo, a menininha sai vestida de princesa, ou sai vestida de dinossauro, ou vai pra festinha da escola vestida de hot dog, sei lá. Que tem a menina, o clássico, que tá todo mundo de princesa e ela tá de hot dog. E isso eu acho maravilhoso, porque você não só tá deixando a criança escolher, fazer uma escolha própria pra ela poder se identificar. Mas foi algo que eu não tive, por exemplo, que minha mãe sempre me vestiu. Eu nunca pude, de fato, escolher minha roupa até que um dia... Eu não sei se eu já contei essa história, que minha mãe perguntou... Minha mãe perguntou, que roupa que você quer usar? Que eu falei, eu não quero usar essa roupa, mãe. Aí ela, que roupa que você quer usar? Eu falei, eu quero uma roupa fashion. Aí ela, mas Aline, o que é uma roupa fashion? Aí a roupa fashion tem babados. E aí a gente foi numa loja e comprou roupas fashion. É isso. Com babados, entendeu? E aí eu lembro que eu tinha uma saia que vinha depois do joelho, toda cheia de babados, e uma camisa, uma blusa com babados, entendeu? Mas eu acho isso muito legal, porque é uma coisa que eu não consegui desenvolver muito bem. Inclusive, agradeço muito minha amiga Natália Bride. Era nossa stylist, que eu sempre mando foto. Amiga, ficou bom. O que você acha? Porque eu não tenho essa desenvoltura. Eu olho pra uma roupa e eu não sei se ela vai ficar boa ou não em mim. Eu não sei se eu gosto daquela roupa ou não. Inclusive, Animal Print, primeira vez, tá? E eu estou amando. Mas é porque roupa é pra você brincar também. Eu gosto de brincar de roupinha comigo mesmo, mesmo jeito que eu brincava de roupinha com as minhas bonecas. Pra mim sempre foi um exercício criativo. Então sempre eu me deu gosto. desespero. Então, mas é porque a gente não teve isso dessa ideia de você poder brincar com a roupa. A roupa era um negócio pra você ser apresentado. Ela representa você, sim, mas ela pode representar o seu lado lúdico também. Senta como mocinha. Quem nunca Nossa, ouviu isso? então. Entendeu? Nossa, eu estudava, Fábio, provavelmente. eu estudava numa escola que Não. tinha que com uniforme. Era um uniforme mais. Como é que eu posso dizer assim? Quadradinho. Quadradinho, tradicional. E é de saia, basicamente. Ih, rapaz. Gente, primeira série de saia na escola. Nossa, assim, impossível. nenhuma das Impossível. meninas conseguia sentar. E aí você achava, tô embaixo da classe, ninguém vai ver. Você tava tudo com as pernas abertas. Porque, Cara. gente, não tem o que Cara. fazer. Eu sempre tive camiseta de desenho, sabia? Tipo, assim, uma das minhas obsessões da minha infância foi a Pequena Sereia. E eu tinha muita camiseta da Pequena Sereia. Eu usava todas. Eu tinha uma que mudava de cor. Lembrando da hipocrisia Tinha da uma. Bel Bel, que odeia musical, mas Pequena Sereia é um dos filmes Não é favoritos da musical, vida é dela. animação. É assim que é a óbvio vida que é funciona. musical. animação, É uma gente. Animação não é um musical. gênero. Não, Claro que é um Animação é um gênero. meio. É animação. O Brad Ah, Bird já Natália! falou. A animação é gênero. Não, gente. Natália ganhou essa discussão, você tá errada, Bel. Gente, eu vou ter as minhas regras pra eu gostar do jeito que eu quero das coisas. Tá bom? Meu Chega. gosto, minhas Deu. regras. Meu gosto, minhas regras. Acabou. Não, porque assim, eu estava falando de escolher roupa, eu gosto muito que isso já acontecia com um grande pai dos anos 90, que é Adam Sandler. Ele era um paizão. Pai de Ele todos nós. deixava o Frankenstein, que é o filho dele. O nome dele era Frankenstein, que ele se dava. Que ele se dava. Escolher Era suas o Cole roupas. Sprouse e o Julian Sprouse. É verdade, eram eles E mesmo. fizeram o quê? Riverdale. Maravilhosos. Eles estavam lá com filhos do Adam Sandler, que ele encontra o bebê lá. Não, o bebê, né? Já era criança. Ele já encontra era a criança, criança. ele encontra a criança e deixa a criança ser criança. Mas isso que era muito legal, porque, tipo, eu sinto que eu fui uma criança que foi muito criança, sabe? Assim, tipo, eu lembro que, por exemplo, em relação à roupa, eu virava pra minha mãe e falava assim, ai, mãe, hoje eu tô afim de usar um casaco. Quando eu era criança, eu morei na Inglaterra, então eu tinha uns casacos de frio. É a frase principal Mas dela. eu tinha uns casacos de muito frio, que era pro frio da Inglaterra. E eu sou de Ribeirão Preto, que é uma cidade que a média é 35 graus. E aí Não faz frio. Não faz frio. Eu virava pra minha mãe e falei assim, ai mãe, hoje eu quero colocar aquele casacão. E eu ia pra... E aí minha mãe falou, tá bom, vai pro casacão. E eu lembro que as crianças me falavam assim, por que você tá com esse casacão? Eu falei assim, porque eu quero usar. Porque eu quero. É o que eu quero. Me deixa. Exatamente. Diferente disso, minha mãe tentava me colocar a gola rolê quando eu tava frio, porque eu morava, quando eu era criança, eu morava em São Bernardo. Eu não morava na Inglaterra, igual a Bel, eu morava em São Bernardo. E São Bernardo, também conhecida como São Berlondres, do nada desce uma neblina. E aí fica um frio dos infernos naquela cidade. E minha mãe tentava me colocar de gola rolê, minha mãe fala que eu fazia assim, ó. Eu puxava e fazia assim, ó. Eu não quero essa! Eu não gosto, eu não tô com frio, quem tá com frio é você. O dia que eu falei isso, ela nunca mais tentou colocar blusa em mim. Olha, Não, a minha mãe, quando ela arrumava a gente pra ir pro colégio, eu lembro muito disso, que depois teve aquele momento que você se revolta, eu tinha que usar a camiseta dentro do shorts. É verdade, ele tinha mesmo. E eu ficava com uma barriguinha assim, sacadinha.
preciso ficava de uma com a foto disso. meinha levantada, sabe? têm Dobradinha. foto disso? Provavelmente. Vamos, deve ter. vamos tentar achar. A minha mãe, ela gostava muito de falar que eu vestia meus filhos muito bem. É um motivo de grande orgulho da minha mãe. Só que aí teve a fase da adolescência, onde eu estava muito rebelde. Era uma época que o skate estava com tudo. Então eu gostava de usar a calça cargo. Lá embaixo, eu comprei uma cueca pra mim. Aparecendo, porque eu queria que aparecesse a marca. Entendeu? Assim, no estilo... Só que a minha mãe sempre me deu meus pais sempre me deram muita liberdade pra ser quem eu era. A marca, loja de Mesmo que eles departamento. não entendessem, assim. E aí, tipo, minha mãe, é isso que você quer? Eu falei, mãe, é isso que eu quero. Mas Ela eu falou, lembro tá que bom. eu tinha uma coisa com roupa, assim, também, porque, assim, eu não tinha muito essa coisa muito fashion, assim, dentro de mim, mas eu lembro que a minha Com babados prima... fashion. Essa coisa do babado. Com babado. Eu lembro que a minha prima me irritava muito, porque a gente tava em casa. Eu tava brincando na casa dela junto com ela, e aí ela falou assim, agora eu vou trocar de roupa. Eu falava... Prima, essa roupa está limpa. Ela não, mas eu quero trocar. Ela trocava de roupa umas 5 vezes por dia. E eu me irritava com aquilo, eu ficava com ódio. E a brincadeira dela, ela trocar de roupa. E eu ficava assim, porque vai sujar. Eu pensei, uma criança adulta, né? Eu vou sujar, pelo amor de Deus, pra quê? Né? Só que aí depois eu fui perceber que ela era muito criativa e ela foi crescendo muito criativa. E até ela tem uma coisa meio de desprendimento do que a sociedade. A pensar que a minha mãe já não me deixava ser tanto assim. Porque minha mãe tinha aquela coisa assim, não, você tem que ser arrumadinha, certinho. E a minha prima não. Eu lembro que ela Senta na bem mesma mocinha. escola. Exato, minha mãe sempre foi uma coisa de ser bem mocinha, assim, com a gente. Não porque ela queria proteger ali, assim, tudo mais. Não tá errado de forma alguma. Mas eu lembro que a minha prima, ela, tipo, ela ia pro colégio com meia do, tipo, até o joelho, uma meia azul e uma meia vermelha. Ia. E as pessoas, tipo, riam dela e ela tava nem aí. Ela não estava nem aí. Então, do tipo... Isso é autenticidade, cara. Isso que eu Isso falo. aí É quando é- você cresce, você entende o quanto que, assim, a confiança que ela tinha nela mesma, a liberdade que ela teve nela mesma pra, tipo... É que eu lembrei do momento que eu falei, esse cara tem muita alta confiança. Termina a história que eu falo. Não, mas era isso. Que a minha prima, tipo, ela cresceu pra ser uma pessoa muito, muito criativa, né? Hoje ela é uma pessoa que tem essa criatividade muito aflorada, mas desde pequena ela já tinha isso, sabe? Então, E que eu bom sinto... que a mãe dela deixou isso Exatamente. acontecer, né? É que tinha um cara na minha sala que, assim, quando você vai no banheiro no colégio, aí, cagão, não sei o que, zoou, não sei o que, sei o que lá. Homem, né? Então, Homem você pré-adolescente. demora um pouquinho mais, já começam a te zoar. E eu respeitava muito esse cara, porque ele falava assim, professor, posso ir no banheiro? Pode. Aí ele abria a mala dele, tirava o papel higiênico, ia lá pro banheiro, fazia o que ele tinha que fazer. Aí quando zoavam ele falava, mano, eu não vou usar o papel de lixa, eu vou usar o meu papel. Tá E eu achava... Ele tá certíssimo. Não Tava teria errado. essa coragem. E eu achava isso muito personalidade. Eu falava, eu queria ter essa coragem. Mas você vê que insegurança é um negócio que a gente acaba deixando fazerem com a gente, né? Porque quando você não deixa atingirem você com as ideias pré-determinadas que aquela pessoa quer impor pra você, você se garante. Nossa, é muito bom você ver uma pessoa segura de si, né? Exato. É feliz. E feliz. foi um exemplo pra mim. Eu guardo até hoje esses momentos. Eu sempre fui uma pessoa 100% insegura. Eu sempre do tipo... Eu acho que uma coisa que veio muito de casa, assim, de tipo... Ai, como os outros vão perceber como você tá. Ai, você não pode ser desarrumada. Ai, não sei o quê. Então, isso foi ficando, assim, foi entrando na minha mente. Então, eu acho que uma coisa que me ajudou muito crescendo foi assistir filmes e desenhos e séries e que as pessoas tinham essa autenticidade, não só, né, na vida pessoal, né? Que aí foram me ajudando eu não preciso, eu posso ser mais eu posso ficar, já que a gente tá comentando muito de Toy Story, acho que é muito isso, né, sabe? De você ver o Andy ter dado os brinquedos dele embora. Assim, Nossa. não sei se perdoa, mas é uma coisa muito Não, destruiu meu coração, altruísta, assim, é, muito autêntica chorei da parte demais, dele de é. falar. Mas o primeiro tem todo esse negócio dos ciúmes, de convivência, Exato. de Sim. você entender também como você brinca ali, a imaginação. Aí o segundo é sobre você pertencimento, que o Woody vai encontrar as pessoas, quem é parecido com ele, o Buzz também vai atrás do seu pai. E aí o terceiro é Pai do sobre. Buzz Natália, É maravilhoso, eu amo. flashback. Eu É o lembro. Zod, não é? Eu lembro de ir no cinema com a minha mãe e com o meu irmão de gargalhar. E o terceiro é sobre desapego, né? Sim. E aí você vai vendo, assim... e crescer também, crescer, né? E agora você vai ver que nasce uma nova trilogia, né? Provavelmente não vai Começa acabar com no o quatro, quinto, né? com Porque o certeza. quarto foi o primeiro e o quinto vem aí, depois vai continuar essa história para uma nova geração. Mas eu gosto de pensar que foi dividido em 2 momentos, né? A primeira trilogia, que ele foi tudo muito lindo e maravilhoso, agora vai ter uma nova história acontecendo. Porque o quarto,
eu lembro de pensar, putz, será que precisa? E eu fui pra São Francisco. Eu fui lá ver o processo da criação do quarto filme, falei com os diretores. Eu fiquei duvidando do que eu fui. Eu fui lá na X. Foi ver com os meus próprios olhos. entendeu? Faz aí! Vamos ver, faz aí na minha frente. Desenha aí, você não é o desenheiro? Desenha aí. Então, e aí eu vi toda a criação do Garfinho e tal, e eles falando sobre O Garfinho é um Garfinho é personagem muito bom. genial. Então, genial. O Garfinho fala, você é lixo igual eu. E é muito bom pra você ver como eles falaram, ó, a gente queria muito achar uma história. A gente achou uma história. Pronto, vamos contar. E acho que agora vai acontecer isso no 5º também. Ah, beleza, qual que é a história? O vilão são telas. E aí faz todo faz sentido. todo sentido. Todo sentido. Mas é que eu acho que faz todo sentido, porque as telas não são um vilão só pras crianças. Elas também são o vilão da Sim. vida adulta. Sim. É isso, a gente tá... Mano, eu estou com miopia, entendeu? Eu nunca tive miopia. E é por causa de tela. Porque você fica olhando muito tempo pra algo que tá muito perto. Você não exercita o seu... E aí eu descobri, indo no oftalmo, que o formato do olho muda. Se você não exercita o olhar perto, olhar longe, olhar perto, olhar longe. Por isso que eles dizem que você tem que ficar X tempo olhando perto e X tempo olhando longe. Porque se você não exercita, o formato do seu olho muda. Meu Deus! Entendeu? Então é isso, assim. Informação aí. Também é ciência. É porque É, eu entre acho que cientistas era o que eu aqui. tava falando antes, assim. Eu acho que é muito relevante, é muito importante você trazer essa franquia que já é amada e querida pelos pais e agora reapresentar ela próxima do que os filhos estão vivendo, mas que também vai ter um Sim. impacto na vida dos Sim, pais. vai. Isso é muito importante, entendeu? Imagina só se tivesse roupinha de neném da Leves. Imagina os pais e as crianças vestidos iguais. Gente, eu não dou conta. Nossa, minha tia fazia isso. O meu tio Ney, ele chegava na casa, quando a gente fazia, sei lá, reunião de família, chegava meu tio e os meus 2 primos, que agora um deles já tá até casado. Chegavam os 2 iguaizinhos, assim, ó. Camisetinha eu amo. polo, shorts e o... Qual era o nome daquele sapatinho mesmo? Mocassim. Mocassim. E mocassim. Era a época do mocassim. E mocassim. Oh, que bonitinho. Mas isso do negócio das telas, tem um negócio muito assustador que, eu não sei se vocês já viram, de jovem que quando tá interagindo, para. Porque ele tá acostumado com a tela. A se ver, né? E ele não... Ele vai passando os assuntos. Então, quando não interessa mais, ele passa pra outro. E ele tá conversando com você... E ele simplesmente para de prestar atenção. Como se a bateria ou- social acabasse, assim, e né? ele apaga, ele fica com o olhar vazio, olhando pro nada. Isso acontece com Gente, é criança. desesperador. E é essa relação com o conteúdo rápido, né? E aí você ir passando e a sua atenção não se mantém. Isso é muito assustador. Isso é sério demais. E aí né? é isso, você tipo, criar a necessidade de imaginação do lúdico, de não tem mais esse exercício, assim. Então, realmente, tem ali muita coisa, tipo, de adulto e criança pra ser Discutido. discutido, assim. Eu tô muito ansiosa pra ver Como eles vão como colocar eles isso vão de uma abordar. forma que... Que é legal, divertido também. Exatamente, Que tem um é. garfinho ali. Qual vai ser o novo Garfinho, Qual né? vai Que ser o faz novo a gente Garfinho? refletir, Eu né? me identifiquei muito com o Garfinho, porque quando eu era criança, eu sempre... Muitos presentes... Que assim, meu avô adorava, ele me dava um monte de presente, tudo. E várias vezes eu gostava mais do papel que tava em volta. E eu ficava brincando com o papel e não com o presente. Eu me dava lá a boneca que Era chorava. uma fazia gata, não sei o quê. basicamente. Uma Eu gatinha. amava ficar brincando com os papéis. Eu usei muito tempo a caixa que veio, eu ganhei uma bonecona, que era tipo um neném, assim, que meu irmão era nenenzinho, e aí me deram uma boneca também, e aí depois eu ficava usando as roupas dele pra trocar na boneca. E aí ela dormia do meu lado, e a caixa dela era o berço. Aí ela dormia, a minha filha. Só pra encerrar esse assunto, eu acho também que a gente pode comentar, porque eu sou filha única, né? E eu sou, enfim, sou menina. Mas quando eu era criança, uma coisa que meu pai, minha mãe, meus avós nunca se negaram era, independente do brinquedo que eu pedia, era o que eles me davam. Isso é muito legal. Então, tipo, eu tive desde boneca, desde cozinha, pazinha de lixo, que são brinquedos, entre aspas, tradicionalmente de menina. Mas eu ganhei muito carrinho, entendeu? E carrinho de menino. Tipo, carrinho azul e vermelho. Aquelas e 1000 aspas. que né? anda rápido, isso, que você puxa, ele sai correndo com pista de corrida e etc. Ganhei boneco de ação, porque eu gostava de brincar de coisa de menino também, Ai, amiga, sabe? eu tenho histórias tristes, assim, em relação a isso. Porque eu sempre quis ter o lavar rápido de carrinho, nunca tive. Eu Esse era um sempre- sonho coletivo, nosso. Mas isso... E eu sempre que... Eu lembro que teve um Natal da minha família que a gente pediu... Eu e o Fábio mais criança, assim, quase pré-adolescente. E eu lembro que eu pedi um skate.
Que eu tava na fase igual a da Natália, assim, ai, eu Lavigne, Nunca andei de skate. E eu queria, porque queria um skate. E aí eu tava na casa da minha Amiga, eu não tia. consigo te imaginar andando de skate. Com Então, todo mas respeito. talvez a minha vida tivesse sido diferente Eu se eu tivesse andava de ganhado roller. aquele skate. Eu andava de roller. Eu também. Patins, fazia patinação eu gostava, artística. patins eu tinha, só que eu queria um skate. E aí, eu estava na casa da minha tia, e aí eu vi um skate escondido, assim, eu falei, eu vou ganhar! Amiga, eu Eu passei a não mesma coisa com uma acredito. prancha. Eu não acredito. E eu fiquei, assim, completamente assim, não, vai chegar o Natal, eu vou ganhar um skate, eu não acredito, eu não acredito. Ai. E aí, chegou o Natal, me deram um CD de Sandy Júnior. E no meu amigo secreto. E eu fiquei assim, mas... E aquilo ali? E assim, eu até gostava do Sandy Júnior, Quem não ganhou assim, o Foi um bom skate? presente. e o skate era pro sobrinho do meu tio. Putz. X, não era nem do amigo secreto. E aí eu lembro que eu fui Esse mesmo tio perguntar... fez um trauma comigo também, parecido. Conta, por favor. Não, porque eu lembro, só pra finalizar a história, porque eu lembro que depois eu fui perguntar pra minha tia, nossa, tia, que eu vi um skate na sua casa, porque eu tinha pedido um skate de amigo secreto e não me deram um skate. Porque, sei lá, tinha 12 anos. Ela, não, skate é de menino, foi pro meu sobrinho lá e tal. Aí eu, entendi. E então, talvez a trajetória da minha vida fosse diferente se eu tivesse ganhado aquele skate, porém não ganhei. Meu pai nunca ia deixar ela andar. Mas assim. Sim, Não por ser menino ou Mentira. menina pra não se machucar, Mentira, né? Fábio. Meu pai ia assim, porque... Meu pai não deixava eu usar o skate. Não. Uma vez, esse mesmo tio nosso deu um skate pra mim e meu pai mandou ele jogar fora. Tá vendo? Ele deu pro Fábio, que nem pediu. Eu, Eu nem nessa, sabia Quando eu que era ele mais dava novo, skate. né? Quando eu tinha, tipo, sei lá, uns 7 anos, ele nesse falou. pai ia sentido, eu fui deixar muito assim. feliz na minha vida. Andei de skate, andei de moto quando eu era criança. Fiz motocross quando eu Mas era criança. nesse mesmo caso, quando eu também tinha uns, sei lá, 13 anos, e sei lá quantos anos eu tinha, eu queria muito um boneco específico lá. Eu queria muito esse boneco. E aí ele falou, vamos lá pegar seu presente, tá ali no baú. Quem? Não sei, tio. E aí ele falou, vamos lá pegar no baú. Eu falei, vamos lá pegar no baú. Aí ele abriu o baú e falei, nossa, o boneco. Jesus, você tá de brincadeira, cara. Ele, não, esse aí você já tá velho, eu tô te dando isso aqui. Aí é o jogo de tabuleiro do Dr. Lair Ribeiro. Eu não sei nem quem é o Dr. Lair Ribeiro. Eu não tenho ideia o que é isso. Exato, quem é o Dr. Lair Ribeiro? Fica aí a questão. Eu lembro desse tanto disso. Cara, isso era um jogo tipo de coisa de médico, assim. Era um psicólogo, era uma coisa assim. Era um jogo de tabuleiro do Dr. Lair Ribeiro. Aí eu ganhei. Como você jogava? Eu não sei. Da cara de decepção do Mas, cara, eu lembro. Obrigada. Eu lembro que chegou uma fase da minha vida que sempre quando eu viajava, eu chegava no lugar que eu queria, aí eu procurava uma loja da Disney, porque, né, somos apaixonados pela Disney aqui. E aí, eu ia lá e comprava um bichinho de pelúcia, alguma coisa assim. E eu lembro de uma vez, eu comprei um ursinho puff, que ele tinha... Ele falava alguma coisa assim. E eu lembro que eu me senti numa coisa assim... Será que eu tô na idade de ter isso ainda? Foi exatamente. Eu ouvi meu pai virou pra mim e falou, acho que foi meu pai e minha mãe, não lembro qual dos dois, falou assim, mas filha, isso não é mais coisa pra sua idade, não é? Aí eu falei, pai, mas eu quero ter. E aí eu tenho, e tá lá na minha casa em Ribeirão Preto até hoje, tá meu ursinho puff e ele funciona até hoje. Sabe o que a gente tem lá em casa até hoje? CD Sandy Júnior e o jogo do Larry. O jogo do Lair Ribeiro ainda existe? Cara, tem em Amiga, algum ninguém lugar. sabe. Pelo amor de Deus, nós precisamos Traz. Tem que ver se achar ele esse sabe. cara, Eu não sei se a gente pelo jogou amor. fora em algum momento, mas o jogo Mas do Dr. eu Lair lembro que a Ribeiro eu gente posso achou mostrar pra uns vocês tempos depois. atrás, a gente ria Eu quero tanto procurar sozinhos. quem era Dr. Lair Ribeiro. O que ele fazia? Por que ele tinha um jogo de Ele tabuleiro? tinha um jogo, Eu acho tô que ele era imaginando, um será que ele era tipo o psicólogo. Dr. Drauzio? Eu tô tentando imaginar. Ele era tipo um psicólogo. Aí, o Dr. Lair Ribeiro. É grande, Dr. Lair, Procura o pô. jogo, Põe procura. jogo Qual de é a tabuleiro. especialidade do Dr. Lair Ribeiro? Cardiologista, nutrólogo e escritor. E ele tem um jogo. Cardiologista? Gente, bom demais. Olha, neste dia o Fábio perdeu, mas nós vamos agora para o nosso momento. Se você gostou, você venceu. Quase que eu mudei a letra de novo. Eu fiz o baixo da segunda parte. Vou começar porque eu venci. Eu vi o Agente Secreto, filme brasileiro, que é a indicação brasileira ao Oscar, né? Do Kleber indicação Mendonça pra Filho. indicação, né? É indicação pra É, indicação. Vamos ver se vai ser indicado. Vai Dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, estrelado pelo Wagner Moura. O Wagner é um poço de carisma, mas eu estou apaixonado por Dona Sebastiana, que é Tânia Maria, uma senhorinha de sei lá quantos anos, que lembrou muito minha tia-avó. Ela está perfeita no filme, é a melhor atriz de longe. Eu vi que tem bastante gente lá fora falando dela, né? Cara, que ficou assim, Ela rouba muito a apaixonado. cena. É tipo assim,
ela tá atuando com o Wagner Moura, que é um dos grandes atores brasileiros da atualidade, e ela ofusca ele. É assim, você não consegue tirar o olho dela quando ela tá em cena, ela está fantástica. Inclusive, o vídeo de primeiras impressões já saiu aqui no canal, vi lá no Festival do Rio, a gente vai falar disso aí daqui a pouquinho, mais pra frente, mas o vídeo de primeiras impressões já saiu, vai dar uma olhada. Estou muito empolgado com esse filme e Tânia Maria, Dona Tânia Maria, Dona Sebastiana, tá incrível. E quando todas assistimos, faremos a nossa análise. Isso. Eu ganhei porque eu Vitoriosa. desbloqueei uma habilidade nova. Eita, rapaz. Exatamente, deixei pra contar aqui. Agora você lê tomando banho também. Quase isso, porque eu quase fiz isso, mas eu vou Você sabe que você explicar. pode usar um saquinho, aqueles que fecham em cima, né? assim? Mas eu Amiga, posso meu usar Kindle outra mergulhou na coisa, banheira né? e não morreu, então... Eu posso usar outra coisa também, porque o que me aconteceu recentemente? Eu estava muito viciada num livro. Muito. Pra variar, né? Pra variar. E aí, eu fui pra Ribeirão Preto. E a Ribeirão é longe daqui, eu dirijo, né? Então, eu fui Meu Deus, você tá lendo dirigindo. 3h30 de viagem. Ai, meu Deus. Audiolivro! Eu achei o audiolivro. Eu que ali fui tentando adivinhar até... E aí, mas assim, eu tava naquela dúvida, assim, porque eu falava assim, será que eu vou sentir sono? Não sei, né? Será que eu vou conseguir prestar atenção no audiolivro? Eu consegui. Arrasou. Eu não só como consegui, quando eu cheguei aqui, eu fui fazer minha unha, porque eu gosto de fazer minha própria unha. Continuei ouvindo meu audiolivro. Arrasou. E aí eu fui tomar banho, o que eu fiz? Deixei o audiolivro tocando no celular. Muito bom, amiga, Então parabéns. agora eu desbloqueei, eu consigo ler enquanto eu estou... Ler, entre aspas, né? Enquanto eu estou dirigindo também. Muito bom. Então o meu vício no livro, agora ele continua. E a Muito sua bom. vida Arrasou. inteira. Exatamente, entendeu? Eu Maravilhosa. desbloqueei, gente. Antônio Alberto Gomes é um dos grandes audiolivreiros da história. Meu pai, ele comprava audiolivro em fita. Isso, eu Gente, lembro. eu tenho um audiolivro de criança que era Pedro Lobo. O livro do Morro de Almir medo. Klink lá, que ele cruza, sei lá, o oceano de barco, ele tinha em fita. Nossa. Fita. Eu Fita lembro. cassete. É. Sensacional. Eu venci, mas não sei se vou continuar vencendo. Ih, lá Mas vou vem. explicar. Porque, vocês sabem, eu sou continuista de séries, eu não consigo largar. E é assim que a minha vida, a minha banda toca. E aí, eu e o Pedro, a gente terminou agora de ver Anéis de Poder. Porque é Só uma série agora? que... então, porque tava... Sabe Ela aquela vai no coisa ritmo que deixou dela. passar? Que deixou passar, né? E eu terminei de ver. Com essa eu venci. Gostei bastante da segunda temporada. Mas aí tinha uma série que tava também lá, putz, pra ver e tal. Porque eu sou continuista, a gente basicamente abriu meu aplicativo, que eu anoto as séries que eu tô vendo. E falei, o que tá no meio aqui? O que eu não vi? E botei pra ver You, a última temporada. Nossa. É uma Pataquada, pataquada, gente do céu! Mas assim, é aquela pataquada boa. Nossa, eu terminei Não é. de ver, é verdade. Eu tava pensando, Então. eu vi. Gente, não é. É porque assim, a gente tava até. Esse foi um assunto que a gente tava conversando hoje vindo pra cá. verdade. Porque existe aquelas pataquadas que é ruim, que você não consegue ver, que você larga, mas tem aquelas que é boa. Que você fala assim, boa. você sabe que é ruim. Você entende que é ruim, mas é um acidente que você não consegue parar de ver, entendeu? E é You. É ruim Então, do jeito certo. É ruim do jeito certo. certo, exatamente. Então, You, é por isso que eu falei, talvez chegue no final e eu não vença, mas até então, até o momento que eu vi, que acho que eu vi 4 episódios, eu falei, nossa, que porcaria. Mas excelente, entendeu? Que era É isso que eu porcaria precisava. gostosa. É aquela Exato. porcaria que você fala, faz mais. Amiga, a gente É. tava vendo séries do M, sabe? Edificantes, etc. Eu precisava de uma coisa só pra dar uma desligada, assim, ó. É a frase do Pronto, Garfinho, foi você é Eu. lixo igual eu. Eu perdi porque eu tô com uma dor no meu... Não é o quadril. Não é a nádega. É onde? É o eu não cóccix? sei. É o Não, meio não é o termo. cóccix, porque é da... É um ladinho. É no lado atrás, indo pra coxa, assim, e eu não sei se é a minha coluna que tá pressionando Não é alguma rim? coisa. Não é rim. É muscular, Tá. físico ali, não é nada dentro. Assim. Eu eu acho. Mas então, tá doendo. Eu preciso ir atrás disso, mas também não queria. Eu queria que resolvesse sozinha, Criança, né? entendeu? Que a mãe pega a marca pra você, você só Exato. vai, ela explica. Porque eu vou ter que marcar. Aí, ortopedista é sempre difícil, sabe? Se achar, né? Nossa, Sim, porque verdade eles com geralmente você. querem atender rápido, sabe? Tá acostumado com o osso quebrado. Não tá quebrado, tá defeituoso. Tem que achar a solução. O LeBron, ele distendeu um músculo da nádega. E agora ele vai ficar fora da pré-temporada do Lakers. Olha então, aí, assim, velho, que eu eu vou sei, fazer eu igual do LeBron. Eu, se fosse, porque assim, eu não sei nem que médico que procura pra ver essa dor. Eu, se fosse você, eu ia no PA e falava, tá doendo aqui. É o que eu tô considerando em fazer, que eu acho que vai ser mais rápido. É muito, amiga. Porque aí eu falo, então, moço, dói aqui, dói quando eu tô deitada. Eu vou me virar
na cama e dói. E aí, doer deitada é muita sacanagem, É muita sabe? sacanagem. É Não muita consegue nem sacanagem. relaxar. Exato. Aí Mas eu vai tenho no levar- PA, porque aí você vai marcar que médico? Exato. Você vai marcar nefro? Você vai marcar ortopedista? Não, e aqui em São Paulo você marca ortopedista, você pede, mas qual é a especialidade? Mas eu não sei, moça. É coluna, Nádega. é perna, nada. Não sei. Não sei o que é. Mas fica aí, perdi. Vai que tem um especialista Vai aqui, ter né? especialista, eu vou Conta você, pra me gente nos diga. comentários. Eu venci essa semana, venci demais, porque estou usando Animal Print pela primeira vez na minha vida. Não só na brusinha, mas também na calça. Calça tem Animal Print também, entendeu? Eu tô muito feliz, porque na hora que eu entrei na loja, que eu vi essa camisa, eu olhei pra ela e eu fiz. Ela é tão bonita, mas ela é Animal Print. Aí eu, putz. E ele me falou, eu não uso Animal Print. Falei, amiga, mas Não, pega. gente, eu tenho. Eu sempre tive um problema muito sério com Animal Print. Todas as meninas ficaram assim, prova. Aí eu falei, quer saber? Custa nada provar? Vou provar. Na hora que eu coloquei, que eu olhei, tirei a fotinha, mandei pro Renatinho, falei, ué, eu gostei. Eu achei que ficou bom. Mas até os vendedores da Leves estavam, nossa, ficou ótimo. E aí eu venci demais, porque isso abre um leque de outras possibilidades. Que Exatamente. quer dizer que eu vou passar a usar outros tipos de Animal Print, tirando a minha vaqueirinha aqui? Talvez não. Mas Amiga. eu Mas posso amiga, encontrar essa essa possibilidade. possibilidade. A porta abriu, amiga. Eu posso É um caminho Amiga, sem igual volta. eu com o lencinho, que quem fez essa amarração de lencinho foi a Aline Diniz, que Foi. eu não sei fazer. Porque eu falei assim, eu queria colocar um detalhezinho Ficou muito lindinha. bonitinho. Ficou Porque essa linda. coleção da Leves também tem essa caixinha de lenços, né? Que estão aqui nos nossos cenários. Se você está nos ouvindo, tem um lencinho branco com a Jessie, tem um lencinho com o Woody amarelinho que a gente deixou aqui no nosso cenário. E tem o do Buzz aqui que tá amarradinho, que é lindo, 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 lindo. Eu falei, será que eu vou usar lencinho assim no pescoço? Que eu acho muito Eu chique. achei essa coisa tudo meio bom. preferida, Ficou amiga. Você muito pode usar com luminosa, aquelas adorei. camisas que você gosta de usar de ladinho assim, ó, Sim, com um lencinho, vai ficar Eu super achei francesa chique. rica. A gente, olha, a Leves fez a gente abrir muitos leques. Não é? Exatamente. Muito A é. Leves deixou a gente o quê? Fashion? Babados. Depois da gente estar fashion, a gente quer saber de você. Você é fashion? Conta pra gente nos comentários. Um beijo, até Beijo. o próximo semana. Tchau. Seja fashion! Filmes, séries e livros citados neste episódio: Toy Story, Toy Story 2, Toy Story 3, Toy Story 4 e Toy Story 5, Gremlins, Peter Pan, Princesinha Sofia, Juno, Homem-Aranha, Phineas e Ferb, Mulan, A Bela e a Fera, Frozen, Wi-Fi Ralph, Star Wars, A Pequena Sereia, O Paizão, Riverdale, O Agente Secreto, Pedro e o Lobo, 100 Dias Entre Céu e Mar, O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder e You. Este podcast é uma realização Lune 5.